Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, dando sequência à nossa série de vídeos Movimentos Relativos e Composição de Movimentos, com o 7º vídeo de uma série de 10 vídeos. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução da questão de hoje. Chegou a hora de ver se você acertou a questão que foi deixada como desafio no último vídeo. Nós vamos resolver agora a sexta questão de uma lista de exercícios que encontra disponível na descrição desse vídeo. Para assinar a lista de frequências da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Assista esse vídeo até o final e veja qual questão eu vou deixar como desafio para que você resolva e acompanhe a resolução no vídeo seguinte. Também não deixe de curtir as 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final da resolução dessa questão, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado da questão de hoje. Seja V1 a velocidade de um barco em relação às águas de um rio, de margens paralelas, e V2 a velocidade das águas em relação às margens. Então, de acordo com nós vimos na teoria desse assunto, que se você não tiver assistido, clique no card aqui em cima, assista a teoria e volte para acompanhar a resolução dessa questão. Caso já tenha assistido, você vai lembrar que a velocidade do barco em relação às águas nós estamos chamando de velocidade relativa. E esta ele chamou na questão de V1. E a velocidade da correnteza do rio nós estamos chamando de velocidade de arraste. No caso dessa questão, ele chamou de V2. Sendo V1 igual a 40 km por hora, então o valor da velocidade V1 é de 40 km por hora, e o valor de V2 igual a 20 km por hora, determine o ângulo entre V1 e V2 para que o barco atravesse o rio perpendicularmente às margens. Admita que V2 seja paralelo às margens. Pessoal, ele quer que a gente calcule um ângulo formado entre V1 e V2, que eu vou chamar de θ. Para que a gente possa entender então qual é a condição imposta pela questão, eu vou fazer o desenho para que você compreenda melhor a situação. O desenho é o seguinte: nós vamos ter 2 retas paralelas representando as margens deste rio. Ele informou que V2, a velocidade de arraste, a velocidade da correnteza do rio, é paralela às margens, então eu vou representar este vetor de forma paralela às margens. Então está aqui a velocidade que ele chamou de V2. E ele quer que esse barco atravesse o rio de forma perpendicular. Veja então que a trajetória que ele quer que o barco descreva é perpendicular à correnteza, e eu vou representar esta trajetória por esta linha pontilhada. Então está aí a trajetória que o barco vai ter que percorrer. Para que o barco percorra essa trajetória imposta pela questão, a sua velocidade resultante tem que determinar esta trajetória. Então, já vou desenhar a velocidade resultante sobre a trajetória que ele vai descrever, porque é ela que vai determinar qual vai ser a trajetória descrita pelo movimento. Nós temos que lembrar a partir desse momento que esta velocidade resultante, o próprio nome já diz isso, é a soma entre as velocidades relativa e a velocidade de arraste. Ou seja, nós já conhecemos o posicionamento da velocidade de arraste, que é V2, da velocidade resultante, mas não conhecemos o posicionamento da velocidade relativa. Sabendo então que o vetor velocidade resultante, como o próprio nome diz, é a soma dos vetores velocidade relativa com a velocidade de arraste, nós vamos poder perceber que o barco deve estar posicionado com relação às margens, de forma que a sua velocidade relativa, ao ser somada com a velocidade da correnteza, tem que resultar na velocidade perpendicular às margens. Assim, nós vamos desenhar a velocidade relativa de forma inclinada com relação às margens, a perceber que este vetor, velocidade relativa, quando somado à velocidade de arraste, tem que gerar como resultante um vetor perpendicular às margens. Este, portanto, é o desenho que representa a relação entre os vetores. O ângulo que nós chamamos de θ, que é o ângulo entre a velocidade relativa e a velocidade de arraste, é todo este ângulo, que vai de V2 até V1, a velocidade relativa. Este é o ângulo θ. Mas veja que este ângulozinho nós sabemos que é 90. O que está faltando para a gente saber quanto vale todo o θ é apenas esse ângulo que vai da velocidade relativa até a velocidade resultante, que eu vou chamar de alfa.
Observando esse triângulo que eu vou destacar agora para vocês, nós temos dele as medidas correspondentes à velocidade de arraste, que é de 20 km por hora. Temos a velocidade relativa, que é de 40 km por hora. E ao observar que este triângulo é um triângulo retângulo, essas medidas correspondem ao cateto oposto e à hipotenusa referentes ao ângulo alfa. Ora, conhecendo um pouco de trigonometria, você vai lembrar que a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa nada mais é do que o seno desse ângulo. Então, o seno deste ângulo alfa corresponde ao cateto oposto 20, dividido pela hipotenusa 40, que isso corresponde a 1/2. E aí você deve lembrar que o ângulo cujo seno é 1/2 nada mais é do que o ângulo de 30 graus. De posse desse ângulo alfa, sabendo que ele somado a 90 corresponde ao θ, então o θ é o ângulo alfa somado aos 90 graus formado entre a velocidade resultante e a velocidade V2, nós teremos que o θ será igual a 30 mais 90 graus. O θ, portanto, corresponde a 120 graus. E esta é a resposta da nossa sexta questão. Para você continuar estudando esse assunto e aprofundar os seus conhecimentos, tente resolver a questão que eu estou deixando como dica e acompanhe a resolução no próximo vídeo. Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Nos siga nas redes sociais e não deixe de conhecer nosso aplicativo que encontra disponível na Play Store para sistemas Android. Não perca a resolução das próximas questões dos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.